Fala galera, começa mais um Tererel Podcast. Eu sou o Xavier Neto. Eu sou o Jimmy Charles. Hoje a gente conversa com um cara. Peraí, é arquiteto e cineasta? Como é que é isso, Antônio Augusto? Tudo junto. E hoje mais trabalhando com cinema do que com arquitetura, né? Mas não digo que deixei de ser arquiteto. Na verdade, eu sempre disse, atuando dentro da arquitetura, né, que como arquiteto eu mentalizava muito os projetos, as coisas com a cabeça de cinema. Uhum. Mas dentro do cinema eu não consigo deixar de ser arquiteto, assim, porque eu acho que o cinema tem muitas etapas que as vivências da construção civil me ensinaram muito. Então, eu acho que nunca vou deixar de ser as duas coisas, mas hoje trabalhando mais com essa parte do audiovisual, né? Hoje me dedicando integralmente a isso. Você pode falar um pouco da sua formação, até chegar no que você se titula hoje, digamos assim? Certo. A minha formação... Você diz... Acadêmica. Eu me formei... Ou então outros cursos que te levaram a então, cinema, né? Sou formado, possuo graduação em arquitetura e urbanismo. Uhum. Eu sou pós-graduado em patrimônio e cidade. Mas eu já trabalho há 10 anos com audiovisual. Então, o cinema ele veio antes, né? Da arquitetura, né? Eu digo isso porque aqui em Teresina... Por que eu digo há 10 anos? Porque as minhas primeiras incursões ao mundo do cinema, do audiovisual, elas começaram em 2012, né? E não tem até hoje, né, o curso de cinema, né? Aqui. Como não tem de artes cênicas e tal aqui em Teresina, sim. né, cara? E por não ter, né, na época eu acabei optando por ficar em Teresina e fiz o curso, né, de arquitetura e urbanismo, um bom curso, na época na faculdade, no Instituto Camilo Filho. Sim. Eu tive essa formação lá, eram excelentes professores. Eu acho que eu tive uma formação em arquitetura que hoje em dia é muito difícil a gente ver em algumas faculdades. Mas eu nunca deixei de fazer, né, nunca deixei de trabalhar com audiovisual. Sim, mas a tua formação em cinema? A minha formação em cinema... ela começou quando eu tive a oportunidade, né, em 2014. Na época tinha um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, que era um programa do governo federal, que ofertava bolsas, de estudo para os estudantes brasileiros que quisessem fazer uma parte da sua graduação no exterior. Então eu já tinha feito de 2012 para 2013, eu já tinha iniciado as minhas pesquisas em cinema, né? De 2013 para 2014 eu escrevo meu primeiro curta-metragem. Não tinha absolutamente nenhum preparo assim, formal, né? Foi aquele campeonato de curta que teve pelo Teatro do Boi, nessa época que eu também cheguei a participar de um. Não sei se era o mesmo. Acho que não. Mas eu fiz nessa 2013 para 2014, eu dei início ao meu primeiro curta-metragem, certo? Uhum. E a formação foi nesse intercâmbio aí? E aí, quando eu fui para esse intercâmbio, eu tive a oportunidade, né? Para onde foi? Eu fui para Itália. Fui para a cidade de Turim. Uhum. E aí dentro na própria universidade, né, no próprio curso, fazendo o curso de arquitetura, eu chego na cidade de Turim. Não somente Turim é a capital do cinema da Itália, né, como eu me deparo dentro da própria conjuntura da universidade com cursos e um próprio, né, professores, pessoas. Então eu comecei a estudar, de fato, cinema, vou dizer assim, academicamente. Eu comecei a fazer esse estudo. Mas esse intercâmbio foi específico para cinema ou você encontrou o cinema? Não, eu encontrei o cinema lá. Na verdade, é muito curioso isso, porque
eu digo muito para as pessoas, assim, né? Eu já desisti do cinema entre 2 ou 3 vezes. Normal, quem tem. Por conta de não ter uma universidade, né? Não ter um curso superior. E grana, né, meu? E a gente também... não é só uma questão de não ter um curso superior, é uma questão também de a gente não ter uma escola de cinema, nem a nível técnico, né? Eu não diria que a gente não tem. Eu diria não, eu afirmo que a gente não tem. Então, mas às vezes nem o técnico é suficiente, né? Porque a gente tem uma escola técnica de teatro, mas mesmo assim a gente sente muita falta de um curso superior, né, mano? Sim, eu acho que... Vamos só, antes da gente continuar, só agradecer aos patrocinadores que apoiam esse projeto e que fazem o Tererel Podcast acontecer. A gente queria agradecer ao CIEC, né, que é a Lei de Incentivo à Cultura do Estado, que está com a gente desde a primeira temporada e, mais uma vez, graças a Deus, né? Porque assim, o CIEC, como o Xavier está falando, é o Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, é a lei de incentivo à cultura do Estado. Então a gente aprovou um projeto lá, eles se apoiaram, e aí a gente está com o patrocínio do Armazém Paraíba, meu amigo. O Armazém Paraíba, que é a maior loja de departamentos do Piauí, não só no Piauí, mas também acho que em todo o Nordeste. Meu amigo. Rapaz, a história do Armazém Paraíba se confunde com a história assim, do Piauí. É a loja de departamento que representa o Piauí, né? E que está presente em todas as cidades, praticamente, e na região Nordeste. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer qualquer compra, você já sabe, né? Que o Paraíba está no shopping, está no centro, está em todos os municípios. E agora a gente é sucesso em qualquer lugar. Agradecer ao Paraíba aí por esse apoio. Mais uma vez, obrigado ao CIEC, ao Armazém Paraíba. O Paraíba que sempre, eu já vi em vários projetos de cultura no Piauí. Sempre apoiou a cultura. O Paraíba está presente. E o CIEC também, que faz muita coisa acontecer. Não só o Tererel Podcast, mas vários outros projetos aí de artistas. Que é lei, inclusive, né? O CIEC. Pois é. Mas continuando. Aproveitei que você está aí agradecendo, eu ia agradecer para você, agradecer o convite, né? Do Tererel, de vocês dois. Que eu devia ter dito na minha primeira fala, né? Eu não, devia que ter começado. Não, relaxa. Eu acho que é porque eu não tenho muito costume com podcast, essas coisas todas. Então, enfim, mas agradeço aqui o espaço. Não conhecia assim, o seu trabalho, conhecia já o Tererel, a página, mas conhecia o trabalho também do Jimmy aqui, enfim. E agradeço aos dois. Eu que agradeço a presença, porque nessa área de cinema que a gente do audiovisual que a gente também tem interesse, é muito difícil encontrar gente para trabalhar primeiro. O primeiro passo é se encontrar gente para trabalhar. E isso é massa, porque ele trabalha com formação técnica, né, para cinema. Assim. Isso é muito massa, cara. E em todas as áreas, roteiro, os caras aqui das câmeras, o operador de áudio. Eu não sei se você tem essa mesma percepção que eu tenho, mas eu acho muito difícil encontrar gente em Teresina para tocar projetos audiovisuais, por exemplo. Como eu estava dizendo, né? Retomando o raciocínio anterior, então, quando em 2014 eu encontro essa cidade, né? Eu encontro com esse cenário, onde é uma cidade que tem uma história com o cinema nacional italiano, enfim, que é a cidade de Turim. O maior nome do cinema italiano é Fellini mesmo, para eles lá, tu que teve lá? Eu acho que é um dos. Um dos. Porque tem tantos outros nomes assim que são importantes dentro ao longo do século XX, entendeu? Eu acho que tem nomes muito importantes que eu acho que se a gente fosse resumir tudo ao Fellini, eu acho que isso é uma maneira muito nossa, como a gente às vezes recebe as coisas, entendeu? Quando a gente tem a percepção estando lá e ao mesmo tempo até se aprofundando um pouco na porque na quem vê de fora tem sempre aqueles ícones assim, né? E Fellini é um dos maiores assim da Itália. Agora, pra dentro da Itália, às vezes eles têm muito mais nomes, né? Inclusive tem um nome de um sujeito que até quando eu fui pra lá eu não conhecia, que era Giovanni Pastrone. Em 1913 ele fez um filme chamado Cabiria, que foi um dos maiores filmes já feitos na história, assim,
São cenários colossais, são milhares de figurantes. É um filme de mais de 1 hora de duração. Então, você imaginar você fazer esse tipo de trabalho em 1913, Pode crer. entendeu? Então, e eu tive contato assim com esses grupos de estudo que estavam realmente estudando, entendeu? Essa relação que eu tive lá com o cinema de fato. Então foi muito legal você estar numa cidade que culturalmente tinha não somente a questão da prática artística, como a questão do estudo, né? Dessa arte. Resumindo, tu tava a Itália é uma referência para o cinema. E tu tava na principal cidade da Itália em termos de referência de cinema, né? Sim. Aí como é que fica, cara? Tu sai daqui de Teresina para um lugar tão importante como Turim, que trabalha com cinema, que tem uma história com cinema, e depois volta para cá, para essa realidade. Então, Cara, a pergunta aqui não quer calar. No Piauí, tem cinema? eu tô vendo que vocês estão muito empolgados. É porque eu sou entusiasta do cinema. O Xavier também quer vendo, saber, pelo ponto de vista de um cara que saca eu vou de cinema. ficar tem aqui cinema aqui mesmo ou não? Ficar nesse paredão assim, né? Tem ou não tem cinema aqui? Eu acho que aqui a gente tem manifestações audiovisuais. Eu acho que a gente não tem cinema. Não acho. Porque eu acho que o seguinte, cinema, e isso não é um comentário só meu, tá? Mas hoje eu me aproprio dessa fala porque eu acho que o seguinte, o cinema, a gente tem uma visão muito limitada, que é o fazer. Produzir cinema, gravar um filme. Acho que a imagem que a gente tem mais do cinema é a da gravação de um filme. Só que existem, para mim hoje, as 3 etapas, que é a formação, que vai promover a capacitação, vai ter a produção e vai ter a divulgação. E eu acho que se você tem deficiência em qualquer uma dessas etapas, você não tem como dizer que você tem cinema. E a gente tem deficiência em que etapas? Eu acho que a gente tem Nas deficiência... Nas 3. Eu diria que principalmente na etapa de formação porque não tem... e na etapa de divulgação. Não tem escola técnica, como tu já disse, não tem escola técnica, nem curso superior. E assim, você me perguntou sobre essa questão do retornar. Eu retorno para Teresina, volto pro meu curso, né, de arquitetura, Puta, bateu aquela mas bad. com a cabeça totalmente no cinema. Então impactado, eu fiz. Olha, eu digo isso pra... Augusto, mas é isso. Se a gente que é artista, a gente tem um sonho de trabalhar numa área e a gente não tem formação aqui, a gente tem que ir pra fora, né, mano? Não tem jeito. Tem. Mas eu acho que assim... Eu acho que o movimento que eu acho que algumas pessoas que praticam, que estão interessadas no cinema, eu acho que assim... eu acho que a gente não pode pegar apenas e colocar esse espaço. Eu acho que o que eu mais vi ao longo do tempo, isso eu digo porque, vamos lá, eu volto para Teresina, assim que eu volto é 2015. Então a gente veio aqui para Teresina esqueci o nome dele, mas é o montador ele era um professor de Eduardo Serrano, montador de cinema, certo? Faz montagem. O curso era gratuito. Ele aconteceu na sede da Antares, da TV Antares, certo? Então, acho que no curso começou com 20 pessoas, terminou com 8 pessoas. Né? E eram poucos dias. Então, o Eduardo Serrano, quem é o Eduardo Serrano? O Eduardo Serrano, ele é um dos maiores montadores do Brasil. Na época, ele estava montando o Aquários
do Kleber Mendonça Filho. O que o montador faz? Ele reúne as melhores cenas para ir fazendo a sequência? Exatamente. Então ele vai fazer ele vai pegar o roteiro, vai montar o segundo roteiro, mas vai encontrar ali a narrativa a partir das cenas, né? Colocando os melhores takes, enfim. Sim. Fazendo ali, então você vai ter outro filme ali, né? Na montagem você pode descobrir outro filme, né? Porque você vai vendo o resultado, né? Não é como aconteceu com Tropa de Elite, eu não sei se você soube. Sim. O Tropa de Elite era um filme e virou outro e virou montagem. outro com 3 meses de montado. Com 3 meses já de montagem, ele foi totalmente Porque, refeito. na verdade, o Tropa de Elite ele se baseava na história do Neto. E aí, com o tempo, a galera foi editando, fazendo uns testes com o público. Sim. E a galera só falava do Capitão Nascimento. Exatamente. Rapaz, aquele Capitão Nascimento é bom, aquele Capitão Nascimento. Aí não. Que era simplesmente o Wagner Moura, né? Aí os caras, não, bora gravar quase tudo de novo com foco no Capitão Nascimento. E aí foi feito. O Tropa de Elite era um filme, foi gravado de novo porque a galera tava dando mais atenção no Sim. Capitão Nascimento. Então, É interessante, né? Como a arte ela ganha vida própria, né, mano? Não adianta você querer emplacar cara, uma coisa se o público quer outra, né? Não adianta. então o Eduardo Serrano teve aqui, e na época ele tava montando o Aquarius. Então eu conhecia o trabalho do Kleber Mendonça Filho, né? Que ganhou muito destaque com o Bacurau, né? Que é o diretor do Bacurau. E com o Aquarius também. Então na época eu tava dialogando aqui com Desculpa, vocês. o Aquarius é aquele da Sandy Júnior, não? Não, Ah, tá. é o da Sônia Braga. Que tem. Porque tem um parecido também, Aquarius Acho da que é Sandy Júnior. tem um nome. Aquária, acho que é o nome assim. Enfim. Então a gente tava conversando, eu tive a oportunidade, né, de conversar. E eu lembro que ele falou assim: nossa, eu dei esse mesmo curso na época. Eu acho que ainda existe, mas tinha um Centro de Audiovisual Norte-Nordeste, que era o CANE, né, que era vinculado à Fundação Joaquim Nabuco, do Pernambuco. E então, esses cursos, eles vinham... eram diversos cursos que eram enviados assim, né? Esses profissionais eram pagos para difundir o audiovisual pelo Nordeste. Então, na época, ele disse: olha, eu acabei de fazer esse mesmo curso, se não me engano era Aracaju que ele tinha ido. Ele disse: e lá a gente teve que botar num cinema a aula porque a sala estava lotada. E aqui eu vejo que tem tantas pessoas, tão poucas pessoas, né? E aí ele disse: aqui não tem cineclube, não. E aí eu disse: tem. E quer dizer, eu fui defender, né? Porque na época tinha o cineclube da Casa da Cultura. Era. Eu assisti muito filme lá, era massa. E aí eu disse: tem. Aqui tem cineclube. Ele disse: cadê esse pessoal? Cadê esse povo? Não tem Porque mais a aqui Casa não da Cultura, onde era, né? Mas o cineclube tinha. Então, em relação ao que ele tava, eram poucos. Então, naqueles dias que nós passamos ali juntos, ele ministrando essas aulas, a gente vai absorvendo muitas informações, né? E aí o que acontece? Tempos depois o Aquarius é lançado, é um sucesso, né? E depois ele vem o Bacurau, que foi o sucesso que foi. E ele é montador do Bacurau. Então eu tenho muita felicidade de dizer que eu tive. Este também entra no meu rol de bons mestres, assim, bons professores, assim, que eu tive, porque quando a experiência, não somente o conteúdo, mas a experiência desses mestres, ela conta muito, né? Aí fui estudar na AIC do Rio, né, que é a Academia Internacional de Cinema. Qual foi o curso que você fez lá? Lá a gente fez eu fiz o curso de cinema geral, né? Porque tem vários lá sim, específicos, sim, né? é o de curso, roteiro, Eu fiz a IC de São Paulo, interpretação para cinema. certo. E qual foi que você Eu fez fiz lá de no- cinema mesmo integral. Então a gente pegava todas as partes, produção, Todos os elementos. Que era os o elementos. cursão Era técnico tecnológicozão lá de era 2 anos, era né? Não, ele era mais curto. Ele era só Ah. de pouco tempo. Mas você tinha uma noção geral, né? Mas o que eu achei mais importante, assim, eu sempre quando vou, até hoje, né? Porque eu acho que a formação não para. Sempre quando eu vou fazer qualquer tipo de curso, participar de qualquer tipo de evento, eu sempre tento
conhecer essas pessoas, esses profissionais, e tento fazer o contato com eles, não para a gente fazer contato aqui no agora, mas para a gente continuar fazendo contato Sim. até, né, depois. Então, basicamente, depois da IC eu volto, né? E aí continuo fazendo esses cursos do Senac, Sebrae, aí vai para São Paulo, aí volta aí não sei o quê. Enfim. Mas essa aí, formação- dentro dessa tua formação e tal, tu produziu um filme que teve um relativo sucesso. Que é um documentário chamado Sim, Camadas de das Águas Águas Invisíveis. Invisíveis. Das Águas Invisíveis. Isso. Que é um filme de baixo orçamento, que o cara conseguiu participar de um festival internacional. Foi assim. Deixa eu contar Como foi essa história aí? Porque o cara fez um filme, Xavier, com 10 mil reais. Porra. E concorreu de igual para igual com filmes com orçamento de mais de 1 milhão, mano. Porque cinema é caro, né? Tudo relacionado ao audiovisual é caro. É caro. caro. Pois é. Eu Como olho foi essa pra essas- história? Na hora que eu cheguei, eu olhei logo para as câmeras aqui. Não, foi o seguinte. Até então, eu ficava dividindo meu tempo com a arquitetura, né? Então, até hoje eu tenho uma excelente relação com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Obrigado. O presidente, o Wellington Camasso, e o Edmo Campos, que é vice-presidente, o Anderson Mourão também, que é conselheiro. Da CAL, né? Do Que é CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí. Então, naquele tempo que a gente fez... A história do Camadas, ela vem desde a minha graduação. O que acontece? Eu já falei que eu voltei muito pensativo sobre essa questão do cinema e tudo. Então, quando eu estive ainda no tempo da graduação, existia, como muitos cursos, existe a modalidade de você fazer o estágio obrigatório, né? E na época, na minha faculdade, a gente tinha um escritório escola, né? Um escritório modelo, que era um projeto fantástico, né? Liderado por duas professoras e arquitetas que eu tinha, a professora Luciane Cardoso e a professora Neuza Mello. São pessoas que naquele tempo tinham essa visão de fazer um escritório modelo que falasse sobre a questão patrimonial de Teresina. Então, era discutido preservação patrimonial, era discutido a história, né, da cidade de Teresina em geral. Então, naquele tempo, a gente teve... Quando eu não dava certo realmente para trabalhar em escritório, chegar todo dia batendo ponto, AutoCAD, essas coisas. Tô ligado. Então, Não dá. 3ds Max. Então, quem é o render mais realista, entendeu? Daqui a pouco o render vai falar, né? Enfim, já tá falando, enfim. E aí, eu fui para esse escritório modelo, esse escritório escola, e lá eu fiz a proposta de fazer um curta documentário lá, chamava Conversas sobre o Patrimônio. Quando a gente fez o Conversas sobre o Patrimônio, eu senti que precisava ser dito algo mais, que eu não tinha dito, assim, não é que eu não tinha dito, mas era um trabalho para o escritório, para a faculdade. Então era uma entrevista com 4 arquitetas falando sobre 4 diferentes pontos de Teresina. Falava-se sobre a Frei Serafim, falava Praça Saraiva, Praça Pedro II, enfim. E eu senti que havia ali uma grande quantidade de conteúdo que não estava sendo falado, né? sobre Teresina. Sobre Teresina. E eu acho que assim, todos os anos a gente vai para o aniversário de Teresina e até mesmo o aniversário do Piauí, e a gente vai falar de cidade, né? Então a gente tem o que é Teresina, né? Se você for perguntar. Teresina da Praça Saraiva, Uma cidade planejada. Teresina cidade planejada, Teresina Praça da Bandeira, tal. A gente pega os pontos de referência. Puti Velho, né? A gente pega os pontos de referência e trata deles ali pontualmente enquanto é o aniversário de Teresina, enquanto é o aniversário da cidade, aquela coisa toda. Depois disso, a história morre e ninguém fala mais nada.
E não somente isso, quantas histórias não estão sendo ditas ali, entendeu? Se a gente tem que falar desse processo de Teresina, dessa construção de Teresina, a gente tende a falar muito assim, porque foi o Conselho de Saraiva. Mas a gente não fala muito do making of que foi isso, né? Então, isso me provocou muito, principalmente quando eu tive a formação, aí fui para minha pós, e continuava sempre o demônio do cinema cantando aqui no pé do ouvido, que até hoje eu não sei. Eles não param. Que eu não sei se é um demônio, se é um anjo, não sei. Pode ser que seja uma coisa. Mas não para. Eu sei que é sobrenatural. É sobrenatural. Porque realmente fiquei muito intrigado com isso. E aí, a partir de algumas pessoas que eu fui conhecendo e de muitas pesquisas que eu tive acesso, então aquilo eu disse, não, a hora de fazer é agora. Então tu fez um documentário sobre Teresina. Então a gente acabou fazendo um documentário que era o Camadas das Águas Invisíveis, que fala justamente sobre esse processo de transferência. Isso. De Oeiras para Teresina. Que eu vi no seu release, inclusive. E né? toda a problemática que foi isso. O que acontece? E aí tu fez através da CAL. Eu fiz através do CAL, que na época lançou um edital destinado a patrocinar projetos culturais. E no tempo, eu e outros colegas, a gente tinha se organizado para fazer o que hoje é a Fogo Pagou, né? Que é uma associação. A Fogo Pagou é uma associação, é um terceiro setor, onde hoje a gente faz a parte de formação em audiovisual, entendeu? Eu até peço desculpas assim, que às vezes as pessoas procuram no Instagram e a nossa página só existe lá, mas ainda não tem todas as informações. Mas, enfim, com esse período de pandemia e tudo, a gente ficou muito parado, né? Porque o nosso intuito, assim, não é somente o audiovisual, mas eu acho que o audiovisual ele é o carro-chefe, principalmente por eu estar à frente da Fogo Pagou. Então o filme Camadas das Águas Invisíveis foi produzido em que ano? Ele começou a ser produzido em 2019, que a gente faz o projeto, 2018 para 2019. 2020 ele é feito, ele é gravado. Pandemia. A gente pegou antes da pandemia. Ainda. Então foi janeiro, porque a pandemia começou em março. A gente gravou entre dezembro. A gente gravou entre dezembro de 2019 a janeiro de 2020, né? Então teve algumas filmagens adicionais que a gente ainda fez já dentro da pandemia, mas não era entrevista, não tinha equipe, né? Só foi o Fabrício, que é o nosso diretor. E foi lançado quando? E foi lançado em 2021. 2021. Ele foi lançado no ano passado. E aí participou de quê? De que festivais? Então, aí... Mas só uma dúvida, não. Por que o nome é Camada das Águas? O que tem a ver com a transição de Oeiras para Teresina? Porque é o seguinte, a gente, o percurso da água, ele com certeza é o que eu diria que Teresina não existe, e eu acho que uma boa parte do Piauí também, não existiria sem esse curso d'água, que é o nosso Rio Parnaíba. Entendeu? E principalmente Teresina, que tem não somente o Parnaíba, como também tem o Rio Puti. Então, esse curso d'água, eu sempre gostei de imaginar que as águas do Rio Parnaíba, elas têm muitas histórias, né? Acho que muita gente também diz isso, né? Então, toda história, a gente tem várias camadas, né? Você vai destilando as camadas dessas histórias, você vai chegando, né? Eu não acho que a gente chegou nem perto, né, de narrar, vamos dizer assim, não digo essas todas, né? Mas a gente pelo menos tentou criar essa centelha de provocação no público para que o público continue a buscar essas histórias, porque são histórias incríveis, assim. A primeira história que eu acho que é incrível,
que a gente desmistificou logo foi esse mito do Saraiva herói. O Saraiva não é o cara que chega... Tudo bem, ele chegou e assina o termo de transferência. Mas a gente tem uma ideia muito equivocada de maneira popular, que é como se ele tivesse chegado hoje, brotado a ideia da cabeça dele, ele foi lá e assinou. E disse, não, eu estou imaginando que Teresina vai ser melhor Teresina, vamos assinar aqui o termo. Não foi. Já era um processo que já vinha se arrastando há muito tempo. E ele, para fazer um trampolim político, na época, para ele se promover politicamente, ele chegou e efetivou uma transferência sem pedir a autorização do governo central. Ele só comunica o governo central após a transferência, né? Então, Mas já era uma reivindicação, já era um plano que aqui no Piauí tinha, de mudar a capital. Já tinha essa discussão há muito tempo. Né? Mas por quê? Porque Oeiras não agradava? Porque Oeiras era uma cidade que alagava muito, né? Não. Oeiras é o seguinte. Você tem que imaginar... Você volta aí para 1780. Vamos botar essa data. Você tem que imaginar que o Piauí, naquele tempo... O Piauí, quando foi constituído, aquela coisa toda, ele era... a Torre dos Garcia Dávila, que ficava na Bahia, que comandava, né, o Piauí, que tinha essa coisa do gado subir pelo interior do Piauí. Então é como se Oeiras ela fosse uma espécie de posto fiscal. Ela é um local que ela ficou ali para, como diz o professor Gustavo Vilhena no nosso documentário, ela foi colocada ali para domesticar o sertão do Gentil Bravo do Piauí. O Gentil Bravo é a maneira pejorativa como as pessoas chamavam os indígenas. Uhum. Então você tem que imaginar que para você subir esse gado com a quantidade de indígenas que tinha no Piauí, né, não era fácil, entendeu? E essa colonização do Piauí, essa demarcação de terra, vamos dizer assim, do Piauí, essa invasão de terra que aconteceu, ela foi feita debaixo de muita bala, de muito sangue, que é a história, né? Então Oeiras, ela ficou ali se sustentando durante um tempo, porque ela era como se fosse essa espécie de ponto estratégico, né? Que ficava entre o Maranhão e o Ceará. Entendeu? No momento que essa estratégia já não convém mais, e você tem uma elite de Parnaíba que vai cada vez mais reivindicando, né? E aí fica aquela briga. Oeiras não aceitava que Parnaíba fosse capital. Mas Parnaíba também não aceitava. Então Parnaíba queria, né? Era um interesse. Então toda vez era uma discussão que ficava. Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Não vai nem pra um nem pra outro. E então a discussão levou um tempão, né? A discussão levou um tempão. Até que chega o Saraiva. E chega e assina. Vai aqui. Ninguém sabe muita coisa sobre o Saraiva, né? A gente só sabe que foi o cara que, resumidamente falando, que tirou a capital de Oeiras. E algum tempo depois, pouquíssimo tempo depois, não sei se foi 2 anos, 3 anos, não sei, ele vai embora. Então ele é catapultado, vou chamar assim, pra ser pra ir direto para o gabinete do imperador na época. Tem uma lenda sobre a fundação de Teresina, que eu não sei se é verdade. Eu já vi uma vez saindo assim, alguma coisa na TV Assembleia, um cara falando que Teresina, na verdade, nasceu sem querer. Eu não sei se isso é verdade, tá, gente? Só tô falando o que eu ouvi. Tipo, os caras estavam subindo com os bois e tal, com as carruagens e tal, subindo pro norte, de Oeiras pro norte. E aí, sei lá, quebrou tudo em Teresina. E aí, não, já que quebrou tudo aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Tem alguma coisa a ver? Eu não concordo com isso, assim. Mas você já ouviu falar essa versão? Que era mais pra cima ali, Floriano, mas que como deu merda em Teresina, vamos ficar por aqui mesmo. Não, eu acho que não acho que seja por isso. Eu acho que é o seguinte. Porque é o seguinte, eu vou pegar essa tua história, E que saiu de Oeiras porque alagava muito também, não sei se tem... Não, o pessoal disse que não podia ser no Puti Velho, que hoje é chamado Puti Velho, tinha que ser ali onde é hoje a Praça da Bandeira, né? Que é onde é o Marco Zero,
Porque na região da Vila do Puti alagava muito. O pessoal tinha isso. Era Então muito... não era o Eiras que alagava. Não. O que acontece? Quando a gente vai ver a pesquisa, quando a gente vai para pesquisa e tudo, a gente vê que, por exemplo, a Vila do Puti, ela já era uma cidade. Sim, isso é verdade. Ela era uma cidade já constituída. Entendeu? Então Teresina já existia. É, isso Já eu já sabia mais ou existia menos, né? essa. Não era um lugar assim, sem nada. Você chegou aqui é um descampado. Vamos lá. Que nem Não Brasília, era. não. Peguei um terreno, vou fazer uma cidade aqui. Exatamente. Não era assim. E aí que nasce essa coisa. Aí começa o mito do planejamento de Teresina. Essa coisa do é a cidade planejada. Né? Primeiro, já existia essa cidade que foi marginalizada. Se tornou era Vila do Puti, se tornou Puti velho. Então quando você bota essa coisa velho. Ah, uma então maneira Puti Velho não é o nome espontâneo deles lá, não. Foi que botaram mesmo. É uma maneira pejorativa rapaz. de você lidar com aquele ponto. Tanto é que a Zona Norte, se você for pegar, ela é um dos pontos mais efervescentes culturais de Teresina. Se você for ver Teresina, É reggae, não sei o quê, né? Teresina, você vai ver mesmo a cara de Teresina. Não é você atravessando a ponte Polo JK, cerâmico. não é você atravessando a ponte JK e indo pra Nossa Senhora de Fátima. Não, Nossa Senhora de entendeu? Fátima, né? A cara de Teresina é a Zona Norte. É onde tinha o boi, ainda tem, né? Os bois. É onde tem as vazantes que abastecem Teresina ainda. As maiores plantações de quiabo estão lá. E é muito significativo isso, assim. Os terreiros estão lá. Uhum. Então, quando a gente... Por isso que tem a confusão do Lagoa do Norte e tal, né? Exatamente. Eu sempre reconheci como a Zona Norte. Você quer conhecer Teresina? Sei lá, ver um gringo pra cá, alguém de fora? Leva na Zona Norte, que lá é a Teresina pra valer. Então, a grande questão que surge assim quando você vai mexer qualquer coisa na Zona Norte é porque aquelas pessoas elas não estão brigando por causa da casa delas. Elas não estão brigando por causa de um asfalto. Claro que isso é da administração pública, mas é uma questão de território. É uma questão de identidade. As pessoas se identificam com aquele lugar. Aquele lugar não existe sem as pessoas e as pessoas não existem sem aquele lugar. Então aquilo é muito forte. E quando você vai adentrando essas camadas que eu estou dizendo, Entendi. a gente vai vendo que é pano para manga para fazer inúmeros outros documentários. E tanto é que hoje o Camadas ele faz parte do acervo digital do Museu da Boa Esperança, né? Que os moradores da Boa Esperança, com a questão das Lagoas do Norte, com aquela briga que teve com a questão da Lagoa do Norte, eles fizeram um museu para contar a história deles. Então, para contar a história dos oleiros, dos vazanteiros, dos moradores, qual é, né? E eu acho muito bonito assim o que esse museu, como esse museu vem se transformando, né? Porque não é um museu mais assim que tem, não, é só um local na Zona Norte. Não. Hoje, as pessoas, os representantes da Lagoas do Norte, da Boa Esperança, os representantes desse museu, eles estão indo para congressos, participando de diversos eventos dentro e fora do Brasil, porque a representação, justamente o que eu estou dizendo, da identidade. A identidade. E quando você vai, quanto mais você pesquisa, você vai vendo que aquele local, a zona norte da cidade, já era um local onde já tinha terreiros, já tinha já tinha uma história, já existia né? a cultura, já tinha uma identidade, a identidade, você já tinha a questão das vazantes. Não era uma questão que começou tipo algum tempo atrás, já vinha desde os escravos fugidos, cara, os escravizados fugidos. Então você vai vendo que a pesca, a questão das olarias, as questões, você já então, vê que isso tudo é retratado no filme. A gente puxa isso no filme, a gente traz isso. Então, quando a elite, você vai fazer uma cidade, você vai fazer uma cidade, quem tinha bala para pagar a cidade era quem tem dinheiro, pô. Uhum. A cidade. Uma vez eu vi o Niemeyer dizendo, ele disse uma frase horrenda que eu vou pedir permissão para falar, mas ele apagou depois do Instagram. Ele apagou depois, mas ele diz assim: fudido não tem vez.
Infelizmente, é isso. Você vai construir uma cidade, você vai ver que as cidades elas foram construídas. As pessoas têm essa ideia. Cidade para as pessoas. Mas peraí. Que pessoas você está projetando sua cidade? Você está pensando realmente nas pessoas? Então, eu acho que cai muito nessa coisa do a gente ainda continua. Acho que Teresina não perdeu ainda essa prática de estar sempre pensando, não está pensando totalmente, né, na cidade, assim, E esse filme, ele chegou até aonde? O que foi que aí, vocês conseguiram com esse filme? quando a gente fez o projeto e tudo, o Conselho de Arquitetura abraçou o projeto, achei que foi muito legal. Não somente patrocinou, como também quis ver os resultados, participar ativamente, ver ativamente esse resultado desse documentário, né? Então, esse documentário, ele foi pro Festival de Santos, ele esteve no Festival de Santos, ele ganhou do Festival de Sertões aqui, melhor trilha sonora. Inclusive, eu conto essa história porque estava concorrendo no mesmo filme, no mesmo festival, estava concorrendo uma trilha do Zé Cabaleiro. E a gente ganhou do cara. Foda. Só isso. Eu adoro o Zé Cabaleiro, mas eu achei que o Alexandre, perdeu, né? e o Arnaldo deram um show assim, na trilha. Acho que a trilha é muito bacana. Daí o filme começou a circular, porque ele tá livre. Participou agora na Mostra de Cinema Independente do Nordeste de Pernambuco, né, o Micine, foi um festival. Ele foi exibido depois da... A gente pegou a pandemia, né? Então ele foi exibido no cinema no Pernambuco, assim, no Recife. Teve esse festival que exibiu... Foi onde ele foi exibido no cinema, foi muito bacana. E ele foi para a página oficial pro stand oficial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Brasil, né? O nacional, durante o Congresso Mundial de Arquitetura, 27º. Você chegou num ponto aí que eu queria chegar também, que é o seguinte, vocês fizeram, esse foi um curta, né? Um curta, foi um longa. O documentário, ele é um longa. Ele é um longa. Ele é um longa documentário. Eu não diria que ele é um longa, mas ele não é um longa. Mas enfim, assim, é um né? produto audiovisual que, Tá. beleza, foi premiado e tal, Sim. mas ele foi premiado num nicho, digamos assim. É um documentário meio cult, né? Por que, como assim, cult? Cult, que ele atinge uma... Por exemplo, onde é que eu quero chegar? Pois não. A galera quer consumir entretenimento, Certo. quer baixaria, quer rir, quer putaria. Por exemplo, uma pergunta aqui da Vitória _W.23. Ela, o que acha da 8ª maravilha do mundo? A obra-prima Ai Que Vida. Que a gente viu Ai Que sim, Vida. eu quero chegar no Ai Que Vida. O Ai Que Vida, na minha visão, é um filme trash, feito ali meio trash, com pouco orçamento, mas também Sim. pra época faz muito tempo. Sim. Mas ele atingiu uma porradeira. Muita gente atingiu, tá na boca do Piauí, Maranhão e Ceará, digamos assim. Inclusive foi mais visto que o Harry Potter. Como é que... Tem essa história, que foi mais visto na época quando a estreia do Harry Potter. Você não acha que, sei lá, você não acha que tá perdendo tempo com esse negócio de filme que é pra uma galera mais cult, que não quer saber disso? Você não acha que a galera tá mais pra ver entretenimento, não? Posso até estar sendo... Não, falando eu absurdo concordo, eu concordo com você. Assim, quando eu fiz o Camadas, como eu disse, foi um percurso que eu já vinha dessa coisa de eu não conseguir me conformar com a formalidade da arquitetura, né, ao qual eu tenho essa formação. Então, foi a maneira como eu trouxe o cinema, né, para dentro daquilo. E o Camadas, eu acho que ele foi essa vamos dizer assim, foi um processo, né? Como eu falei. Que abriu portas. Exatamente. Abriu portas para os festivais de cinema. Para os festivais. Pelo Brasil e pelo mundo. Aí. E assim, não somente... O que eu pude ver é que a gente tem uma ideia muito limitada de que, assim, você coloca um filme num festival, beleza. Aí você... foi para 20 festivais, 30 festivais. Claro que vai ter know-how. Lógico que vai ter know-how. Mas, às vezes,
a gente tem uma visão muito assim. Passou no cinema, passou no festival, peguei meu filme e engavetei. Quando, na verdade, o filme não é assim. O processo de vida do filme... O filme, às vezes, o filme é pra sempre. Então, quando você tem... O filme tem 50 anos. Aí vai vir uma galera, vamos fazer o relançamento 50 anos depois, vamos fazer um evento pra parabenizar aquele filme. Então, o que acontece? A distribuição cinematográfica, isso é uma coisa que eu aprendi, ela não limita-se a festival e a sala de cinema. A distribuição de cinematográfica é aquilo que você consegue atingir enquanto público espectador. Certo? É porque isso acontece também no teatro. Porque tem uma galera que produz teatro só para participar de festival. Exatamente. Sendo que você poderia empreender naquele espetáculo para vender, entendeu? E outra. Para se apresentar em outros espaços. Só que a galera só quer para festival. Aí você fala do teatro. Uma galera, né? Não é, a pessoa não participa do festival de teatro, ok. Aí eu faço uma peça. Beleza, aquela peça ficou em cartaz, digamos assim, 1 mês. Beleza. Depois daquele mês, você pegou sua peça, engavetou, você já está trabalhando em outra. Pô, peraí. E se você conseguisse apresentar essa peça na rua? Se você conseguisse apresentar essa peça... claro, eu não estou generalizando. Claro que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Agora, no cinema, em específico, principalmente no nosso estado, no Piauí, eu hoje estou muito interessado na questão da forma... Como eu te falei, né? Hoje o produzir, para mim, ele já não é suficiente. Por quê? Porque hoje eu invisto na formação e capacitação. Assim como eu fui buscar nesse percurso de 10 anos, eu estou conseguindo trazer pessoas para esse mundo e podendo passar essas informações, trocar essas informações com elas. E nessa parte de distribuição, que é o quê? Formação de plateia. Às vezes, se você for pegar, vou pegar agora o Ike Vida. Eu acho o Ike Vida um sucesso, apesar do fracasso. O que seria o fracasso? O que seria o fracasso do Ike Vida? Segundo o próprio Cícero Filho. O Cícero foi pirateado. O Cícero, direitos autorais de música, de imagem, de tudo. Rolou tudo isso, né? Eu tive a oportunidade de ouvir do Cícero. Que ele disse que Inclusive, desceu... a gente quer trazer ele aqui. Que disse que ele desceu do ônibus, pisou num DVD pirata, que ele levantou o pé, era o Ike Vida. É sério, ele conta. Massa. Então, assim... Um fracasso... Que virou sucesso, um fracasso, né? Ele tava em todo lugar, ele tava pisando. Um fracasso talvez porque ele não conseguiu, até onde eu sei, fazer formalmente o que os grandes centros que já tem... Que é você tirar o dinheiro, aquela coisa, o caixa aí, caixa volta, né? Mas ele, sem dúvida nenhuma, tá fazendo o Babassu Love por causa do sucesso do Ike Vida. Exatamente. Então é um sucesso. Se você perguntar no Piauí, um filme do Piauí, as pessoas vão dizer Ike Vida. E o Ike Vida, eu aproveito até o espaço para dizer, o Ike Vida, se ele tivesse tido um pouco mais de investimento, se ele tivesse naquele tempo contado com pessoas, foi na raça também, contado né? com pessoas que o Cícero contou agora para fazer o Babassu Love, com a equipe profissional que ele conseguiu juntar, é uma equipe muito, muito capacitada para juntar essas pessoas todas. Esse filme, Ike Vida, teria sido o que o Cine Hollywood foi pro Ceará. Mas é como você falou, precisou acontecer o Ike Vida para acontecer o Babassu Love. Sim, e os próximos. Então, assim, você me pergunta assim, você não acha que você está perdendo tempo? Não é uma questão de perda de tempo. Com coisa cult ao invés de entreter. Não é uma questão de perda de tempo. A gente acabou de gravar um curta, ficção, que tem essa pegada. Que tem essa pegada de entretenimento, né? Que tem já essa ligação um pouco mais popularesca, né? Porque o filme chama Meu Amor é uma frase de caminhão. Então já começa pelo título. Boa. Então, o que a gente vai contar são histórias de radionovela, de boleia de caminhão, você ouve na estrada de madrugada. Então, é como se fosse um conto o curta. Agora, é difícil pra caramba você fazer ficção.
Documentário, você encontra os entrevistados, você tem uma equipe reduzida, você consegue gravar ali umas entrevistas. Você precisa de menos material, né? Por exemplo, você não precisa de ator para fazer um documentário, né? As pelo pessoas menos são reais ali, é. você vai entrevistá-las e tal. Agora você vai fazer uma ficção, você precisa de atores, Você né? precisa de uma estrutura, É. né? Pô? Porque, tipo, não adianta você dizer... Você precisa, primeiro, dos atores. Então, vamos lá, um longo percurso pra gente achar as pessoas certas pra fazer teu filme. Complicado. Uma coisa é você atuar pra teatro. Uma coisa é você atuar na frente da câmera. Né? É completamente diferente. Então, você tem um movimento que você faz assim, na câmera, a câmera tá na tua cara. Você não vai fazer movimento assim. Entendeu? Daí você precisa de luz. Olha, só nesse estúdio aqui tem 2, 3 ligadas aqui. E o mais difícil, de áudio, meu amigo. Então você precisa, vai lá, luz, aí você precisa de som, aí você precisa de câmera, aí você precisa de lente, aí você precisa de armazenamento para essas... Porque você não... Ainda agora o rapaz aqui, faltou, lotou aqui um cartão, vou botar outro. Lotou outro cartão, daqui a pouco você... Cadê os cartões? Então é uma estrutura. E aí, beleza. Você arma um circo. Você consegue a luz, você consegue a câmera, você consegue o tripé, você consegue um monte de coisa. E cadê as pessoas para você operar? Ainda é só 10%, né? É bem complicado. Mas cadê as pessoas para operar? Aí é por isso que tu trabalha com formação, né? Pra ter essas pessoas pra trabalhar contigo. Exatamente. Resumindo, não é fácil fazer cinema em lugar nenhum. Não é fácil, assim. Não é fácil. Mas aí entra em outra questão. Agora, o que eu acho mais difícil, eu vou te falar o que é que eu acho mais difícil. Uma coisa que eu acho muito difícil é assim, eu sempre bato nessa tecla, hoje trabalhando com a formação, dando aula, enfim. O que acontece? Eu sempre digo, gente, não existe cinema sem cinefilia. Isso não foi eu que disse, isso várias pessoas já me disseram. Não adianta você não assistir filmes, mas também não adianta você só assistir filme e beleza, você assistiu, foi embora e tchau. Você tem que saber por que um filme deu certo, por que um filme não deu certo. Por que o filme é bom? O que faz o filme ser bom? Ah, o filme é bom porque ele tem um roteiro legal, ele contou com as atuações assim, assim, assim. Peraí, vamos pegar aquele roteiro, vamos botar o roteiro aqui na mesa. No ato tal, o roteiro foi até aqui, ele foi legal. A que parte do roteiro ele começou a ser ruim? Foi a partir disso aqui. Então, quando você começa a ver o raio-x da coisa, que você começa a estudar a coisa, você vê por que o Vingadores é um filme que vai lotar cinema em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo. Porque aquilo ali é uma matemática. Exatamente. Quem tá lá dentro não é assim, um diretor, um roteirista fazendo aqui, olha, vê isso, tu achou. Bora ver no que dá, né? Bora ver no que dá, vê isso, tu achou que ficou bom. Não. A Disney, ela tem uma mesa do tamanho dessa que vai daqui até ali. Deve ter umas 20, 30 pessoas ao mesmo tempo discutindo e discutindo o roteiro, o que é que vai ficar bom, o que é que não vai. Ah, nesse momento aqui, se o super-herói não meter a porrada no vilão até esse momento bem aqui, a galera vai levantar e vai embora e vai dizer, não, é um filme cabeça. Por quê? Porque foi um filme mais quieto, porque foi um filme mais parado, porque foi um filme mais mais ali na dele, né? E os filmes, eles são feitos dessa forma. E não há problema algum de ser feito dessa forma. E Augusto, mas aí entra uma questão também, que é assim, que é muito pertinente ao audiovisual hoje. Qual é a diferença do cinema pro vídeo? Porque às vezes, cara, o que é que a gente vê hoje em dia aqui? É uma pessoa que pega uma câmera, faz um vídeo de 1 hora e diz que é um longa-metragem, diz que é cinema, mano. Entendeu? E ainda consegue dinheiro público pra fazer isso, tá ligado? Dizendo que é cinema, isso é foda, doido. Cinema é uma linguagem. Qual é a diferença do cinema pro vídeo? Eu acho que assim, se eu vou dar minha visão, tá? Eu acho que assim, uma vez que você entende a maneira formal como o cinema se desenvolveu ao longo desses 100 anos, aí eu acho que a gente pode meio que subverter a ordem das coisas e transformar na nossa marca ou na nossa linguagem ou tentar discutir isso. Eu acho que o maior problema de quem não estuda cinema é querer começar
pela própria assinatura. Então, eu vejo isso não somente no cinema, mas eu vejo isso em outras artes. É você chegar e você já querer imprimir, naqueles primeiros trabalhos, uma marca sua. E eu acho que não é por aí. Porque eu acho que a marca, a maneira como você vai fazer, ela já está lá. Já é seu, já são as suas inquietações, as suas observações, a sua maneira de olhar. Já vai estar lá. Só que eu acho que tem gente que se prende muito a isso, né? Se prende muito a dizer assim, não, eu vou fazer um filme, bate no peito, sou diretor, sou roteirista, bate no peito e vai querer... Porque a gente vê, ator dizer que é diretor de cinema. A gente vê publicitário dizendo que é diretor de cinema. Entendeu? E aí pegam a câmera... Porque as pessoas às vezes se prendem àquela ideia do que o Glauber Rocha popularizou, né? Sim. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Pronto. Mas a questão... Isso é cinema e tal. Eu vou te e falar. às vezes, dá certo. Não, né? eu acho que o caso é muito do Glauber... louco essa questão. Assim. Eu acho que o caso do Glauber, ele foi um caso, não vou dizer isolado. Porque como ele, aconteceram outros. Mas é uma proporção de 1 para 100. E eu vou te dizer, um dos meus maiores ídolos do cinema, por incrível que pareça, não é Glauber Rocha. Se chama José Mujica Marins, o Zé do Caixão. É sério. É massa, do Caixão. Mas você sabe por que eu sou muito fã de Zé do Caixão? Eu sou muito fã de Zé do Caixão. Porque é o seguinte, inclusive eu tive a oportunidade de fazer uma mostra no Cineclube Casa da Cultura sobre o Zé do Caixão. Sou muito fã de Zé do Caixão. Primeiro porque o pai dele tinha um cinema. Então ele cresceu vendo filme. Com adolescente, ele tinha uma câmera Super 8. Então já experimentava. Então o que ele estava fazendo ali de uma maneira muito na bucha, na bucha mesmo assim, ele estava assistindo o filme e estava tentando reproduzir o que ele via. Entendeu? Até que ele lança em 1968, se não me engano, ou A Minha Noite Levarei Sua Alma. E para vocês terem uma ideia, se você for ver, nos Estados Unidos, símbolos do terror, personagens do terror, se você for lembrar, tem o Jason, tem o Fred Krueger, né? Tem o Chuck, tem o cara do Halloween lá, o Mike Myers, você vai sempre lembrar, né? Se você for pegar no caso da Europa, você vai ter aquela imagem do Drácula, né? Que é uma coisa mais europeia, que é o Nosferatu também, tem aquela coisa. Se você for pegar a América Latina, Zé do Caixão, cara. Zé do Caixão. Ele conseguiu colocar num filme... Até o nome era original. Ele colocou o nome Zé do mais Caixão. Mais brasileiro que isso aí, ele colocou o nome Zé do Caixão. O Zé do Caixão, ele é machista, com desejos aristocráticos. Ele só quer ser rico. Ele só quer ser, né? A obsessão do cara. A mulher tem que ter um filho meu pra passar o meu sangue, perpetuar o meu sangue. E aí tem uma cena maravilhosa que é na Semana Santa, todo mundo fazendo o jejum de carne, sim, aquela coisa, e os fiéis estão passando na janela e ele comendo um frango assado, assim, mostrando que ele tá com um carneiro, na verdade, ele mostrando que ele é herege, sabe? Bicho, você fosse pegar um europeu, não faria um negócio desse. Sabe por quê? Porque não faz, porque pra você ver aquelas a beata com o pano na cabeça, né? Como diz o João Cláudio, a velhinha com o pano na cabeça. A beata debulhando ali o texto, aquela coisa toda. E ele dizendo, eu não acredito, aquela coisa toda. Subversão. Que você vê, em plena ditadura militar, o cara fazendo isso, né? Brigando contra os valores cristãos, as tradições religiosas de uma cidade interior, que era a cidade que ele morava. Então, eu acho isso, assim, fantástico. Tem uma história que diz que na Bahia, quando for exibir esse filme, Minha Noite Levarei Sua Alma, teve uma pessoa que saiu gritando lá no meio do cinema, é um gênio, abriu as portas do cinema, é um gênio. Quando foram ver, era o Glauber Rocha, tinha acabado de assistir o filme do Zé do Caixão, saiu dizendo que o cara era um gênio. Porque ele pegou tudo aquilo que o brasileiro, muitas coisas que a gente tem, né,
dentro da nossa cultura brasileira, ele jogou num filme, cara. E brasileiro tem medo, a gente tem medo de alma, né? Essa coisa não é como o americano, a gente tem medo de alma se benzendo, entendeu? A maneira como a gente se comporta é muito engraçado, é assim, muito curiosa, né? Muito peculiar. E ele trouxe isso, assim, pro cinema dele. Só que ele fez isso, nunca teve um filme patrocinado pela Ancine, a não ser o último que ele gravou, que foi Encarnação do Demônio. Mas se você for ver a história toda do Zé Mujica Marins, ele diz: eu sou maldito, eu mando minha fita, a galera perde a minha fita, entendeu? E foi censurado, na Embra Filme nunca. Então você pega e é reconhecido nos se Estados você Unidos, for né? ver nos Estados Unidos, nesses centros onde o terror, né, tem essa coisa do terror, que a galera paga pau mesmo pro terror, cult, essa coisa toda, que eu também sou um grande fã. Mas você vê que o Zé do Caixão, ele é conhecido lá fora, Coffin Joe, né? Que ele é muito conhecido por justamente. Então, eu admiro muito esse cara como o Zé Mujica Marins, assim, pelo percurso que ele fez, assim, sabe? Não tô dizendo que a gente tem que querer ser maldito. Não acho que seja esse o caminho. Mas eu acho que ele tirou literalmente leite de pedra, né? E eu acho que se a gente tá aqui, vamos lá, o nosso cenário atual, Piauí, você me perguntou, tem cinema? Acho que aqui a gente tem manifestações audiovisuais. Por quê? Porque eu acho que a gente está muito concentrado ainda no produzir. A gente tem que produzir. Aí você ganha um dinheiro do edital, beleza. Aí eu tenho que produzir um filme de 1 hora. Peraí, por que você não consegue pegar esse dinheiro e você consegue fazer um filme de 20, 30 minutos, mas que seja o curta? Tipo, você conte com a câmera que você queria, você conte com os profissionais qualificados, você consiga juntar uma galera que faça esse dinheiro virar mais. Então, o que eu fiz com Camadas Camadas é um documentário. Eu não vou dizer que ele é o melhor documentário. Não. Mas o Camadas, ele foi do começo ao fim, um trabalho coletivo, onde a gente pegou o dinheiro que a gente tinha e a gente o tempo inteiro não pensava no dinheiro. A gente pensava em como a gente ia multiplicar esse dinheiro. Falando nisso, a Majuzinha 901 perguntou: Maria Júlia, quais são as formas... Já conhece já? minha aluna. Quais são as formas de renda de quem faz cinema no Piauí? Hoje, eu acredito que... Só metendo o projeto mesmo, então. Não, hoje, como é que a gente... Você pode também ter o pai trocínio, se você for rico, né? Também existe, né? Mas hoje é o que acontece. Eu trabalho hoje com um grande querido, um Fabrício Campos. Ele tem uma produtora audiovisual. Então, hoje, a gente produz documentários institucionais, né? Não chega a ser a publicidade propriamente dita, mas também é um documentário institucional, né, que a gente trabalha. Não vou dizer que a gente só trabalha com isso. Não, a gente não só trabalha com isso. Mas hoje eu faço parte desse. Eu sou funcionário da casa, vou dizer assim, né? Que é a Espírito da Coisa Filmes, que é uma produtora que hoje está trabalhando na parte tanto de produção audiovisual quanto na parte de formação audiovisual, entendeu? Então, da minha parte, eu já puxei mais para o terceiro setor, que é a Fogo Pagou. Então, a Fogo Pagou ela é onde a gente consegue verba para financiar alguns projetos. Por exemplo, tem projetos que a gente quer levar o cinema para o interior do Piauí, que a gente quer levar essa prática para o interior do Piauí também, entendeu? Não somente a prática, mas fazer as pessoas praticarem e exibir isso, para elas mesmas verem os resultados. Então, vocês se mantêm com documentários institucionais. Hoje, basicamente, a gente tem esse lado, tanto da formação profissional, quanto o lado da produção audiovisual. Então, vocês oferecem cursos e fazem documentários. E fazemos documentários. O que mais Gabriele Meirelles, esse cara é sensacional. Obrigado. E é isso, e outras coisas que você já respondeu. O JP Cunha, no seu ponto de vista, qual é a dificuldade de Teresina em formar cineastas, já que temos tantos talentos?
Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa urgentemente centralizar. E dar dinheiro pra essa galera, né? Vamos ser sinceros também. Não adianta você dar dinheiro se você não vai saber o que fazer com ele. Eu acho que Formar, né? formar é a palavra do momento. Eu acho que investir... Mas dinheiro é importante, né? Porque, tipo, você consegue fazer alguma coisa bacana com menos de 50 mil reais? Não, você não faz. Mas eu digo assim, é o que eu tô te falando. Você pega o dinheiro e você vai produzir a coisa. A ânsia de ver a coisa acontecer, ela não pode ser maior do que o que você vai fazer depois que ela acontecer. Por quê? Porque o que você vai fazer tá ali. Eu vou para o podcast do Xavier, com o Jimmy Charles, Terehel, beleza. Mas aí você vai pegar esse episódio, como todos os outros, você vai botar numa gaveta e dizer, beleza, galera, tá tudo gravado, tá tudo certo? Não. Isso aqui tem uma finalidade, que você quer buscar resultados. E a partir desses resultados você vai conseguir ter você vai entrar em outras fases. Então, eu acho que aqui a gente tem muita gente talentosa. Muitas. Agora, eu acho que a gente está precisando formar profissionais para que essas pessoas talentosas elas possam se encontrar num grupo. E mais do que isso, na hora de promover esse trabalho, você não está promovendo... Eu acho que a gente tem muito essa coisa, né? Das pessoas dizem, os artistas, né? Ah, o filme, meu filme. Meu filme. Não, nosso filme. Porque você lida com as pessoas. Você está lidando com o tempo, que é uma coisa que não tem preço. Sim. Então, quando você consegue engajar todo esse grupo e você, no final, pega teu filme, ele participou de 2, 3, 4 festivais, vamos dizer 20 festivais, 50 festivais, não importa. Mas você pega, bota ele na gaveta e tchau. Eu acho que você não tá dando valor. Eu acho que aí que tá. Então o que você deve fazer? Participou dos festivais e tal. E aí, depois? O que eu acho que deve ser feito. Hoje, Teresina, se você for ver no Ceará, por exemplo, você tem filme cearense passando no cinema do Ceará. Você tem filme pernambucano passando no cinema do Pernambuco. Certo? Cadê os filmes piauienses passando no cinema do Piauí? Então, Porque geralmente o que acontece aqui, a pessoa aprova um edital, faz um filme, aí faz uma sessão lá no Riverside ou no Teresina Shopping. Acabou. de manhã, 10 horas da manhã. Acabou. Aí que tá. O que eu digo assim, essa etapa de distribuição, ela é interessantíssima e ela é fundamental. E você não vai conseguir levar o teu público pro cinema se você não ensinar o teu público que um filme piauiense pode sim estar no cinema e que você pode pagar o ingresso para você assisti-lo. Então, o caminho que a gente está fazendo hoje, por que o Camadas, você entra no YouTube e ele tá lá? Ele tá lá. Ele participou de festival, ele tá indo pro mundo inteiro, tem gente que me manda mensagem, olha, vi seu filme aqui nos Estados Unidos, exibi para não sei quantos amigos e parentes e mandei não sei o que, tal. E eu fico feliz, porque tem um parente, tem uma pessoa que é de Teresina, eu não conhecia, ou então, olha, fulano de tal, tem um namorado, uma namorada que é de São Paulo, eu apresentei isso aqui pra ela, já mostrou pra não sei quem. O que acontece? O Camadas, ele tá lá, daquele jeito, gratuitamente, aberto. Porque, primeiro, eu quero que as pessoas vejam o nosso trabalho, o que a gente tá fazendo, certo? Esse, meu amor, é uma frase de caminhão. Ele é um projeto que a gente tá... que eu vou dizer pra você. É um curta-metragem. É um curta-metragem. De ficção. É uma coisa totalmente diferente. De ficção, exatamente. E quem são os atores? Bom, tem o Lucas Modesto, que ele foi um ator que a gente formou, né? Uhum. Tem a Marcela Leonel. Marcela Leonel? Que a gente formou também. Ela, inclusive de família artística, que é filha da Elaine Leonel. Cantora daqui, né? Que cantava daqui, talento de na família. Grama. Talento de família. Mary né? Jane. Mary Jane, né? Então ela tá conosco no nosso filme. Tem o Gil Wesley Vitor, fantástico. Ator do grupo
Companhia Metamorfose de Teatro, que, cara, fenomenal. E pra quando é a estreia? Bom, a estreia desse filme tá pro... A gente vai botar aqui, primeiro semestre de 2023. Né? Mas aí que tá. Essa estreia, ela não é uma estreia em um ponto que vai acontecer isoladamente ali. Sim. Né? O que a gente pretende é levar esse filme num circuito exibidor mesmo do próprio filme para outras cidades do Piauí. Né? Hoje a gente já está fazendo, mesmo esse filme ainda estando em etapa de pós-produção, mas a gente já está fazendo contato com a nossa plateia no litoral, Campo Maior, Piracuruca, Parnaíba. Aí para o sul, você tem Picos, você tem Oeiras, você tem Floriano, você tem Amarante. Ei, essa Marcela Leonel aí, é a filha do Marcelo Magno? A própria. Rapaz. Do Marcelo Magno, apresentador do Piauí TV. Então quer dizer que ele tem uma filha atriz. Bom, e com um filme Rapaz, filme olha aí, e uma pessoal. atuação fantástica, que eu digo assim, o nosso curta, ele foi uma responsa, eu acho que foi uma responsa muito grande, assim. Nenhum momento, assim, ficou dito assim, Marcela, é uma responsa muito grande, mas o filme Eu basicamente sei que ela é muito gata, eu não sabia que ela era atriz. da personagem que ela interpreta, né? Então, e eu não posso ficar falando muito do curto, porque senão, mas basicamente são um casal que se conhece, se apaixona, e eles sem querer estão fugindo do mesmo sujeito, né? Então é uma história que a gente tentou dar esse tom mais popular, dessas histórias, desses causos populares que a gente escuta, que a gente já ouviu, dessas radionovelas, dessas coisas todas que passam no rádio. Mas é o que? É drama, é comédia? Eu acho que tem um pouco de tudo, assim. Não acho que aventura. seja é uma aventura. Inclusive tem uma matéria que diz isso, né? O brasileiro quer ver aventura no cinema, mas o Brasil só produz drama. Né? Porque é uma matéria de jornal. Tem isso. Mas por quê? Porque é mais barato você fazer um filme de pessoas num apartamento, aquele tom mais soturno, aquela coisa mais, né? Aquela coisa mais melodramática, assim. E a aventura não, né? A aventura você... Mas, poxa, uma aventura fantástica, cara. É isso que eu acho que o público quer ver, né? E é isso que a gente tá tentando, assim. O nosso trabalho com esse curta, que é o que a gente vai fazer, que a gente não conseguiu fazer ainda com Camadas por conta desses 2 anos de pandemia, porque ele foi feito, foi lançado, e teve esse circuito de festivais, e agora a gente vai levar junto na bagagem, mas é a gente fazer esses lançamentos, espero eu que seja até a ponta sul do Piauí, né? Eu só falei Picos, Oeiras, mas isso está mais ali centro-sul, né? Mas eu acho que tem que ir para mais distante, assim, para a gente poder formar essa plateia, para a gente poder dizer para essa galera que tá lá do outro lado do Piauí, que o Piauí é imenso, mas a gente dizer, galera, vocês têm que ir pro cinema, prestigiar o cinema. E outra, se você não for pro cinema, o cinema vai até você. Vai até você. Eu costumo, quando eu tô falando muito, assim, hoje eu tô falando aqui de cinema, não sei quando o episódio vai ao ar, mas tenho agora um convite, inclusive em Caxias, na faculdade de Caxias, que também me convidou para dar essa palestra lá, para conversar sobre... Então, eu digo assim, olha... eu levo a palavra do Evangelho segundo o cinema. Eu me considero hoje, me considero basicamente um sacerdote. Um sacerdote dessa. Eu não vou dizer que chega a ser uma religião, porque eu acho que é uma coisa tão louca o cinema. Não chega a ser uma religião, mas eu diria que o cinema, ele é uma espécie de seita, assim, uma coisa, uma união espiritual de pessoas que querem muito fazer aquilo, não sabem de onde parte esse desejo, mas elas querem muito falar, né? É isso, galera. Se você quiser saber mais de cinema, procura me procura nas redes. E no Instagram, Augusto_MTX. E fica a expectativa, né? De um filme
um curta-metragem de uma aventura romântica que tem como protagonista a filha do Marcelo Magno, né? Que é uma gata. E vamos ver, cara, eu tô na expectativa. Obrigado, viu? Foi um prazer Valeu, estar meu aqui amigo, com muito vocês. obrigado. Eu agradeço demais o espaço. Antônio Augusto, foi bem legal esse papo. E é isso, galera. Sigam ele nas redes sociais. Segue a gente também, Terreal no Instagram, no Facebook. Segue Chavenet, segue Jimmy Charles DM, né? DIME.Charles com X, Jimmy Charles. Se inscreve no nosso canal e aguarde aí o próximo episódio do Terreal Podcast. Valeu, galera, e até a próxima. Valeu.